Cumprimentamos a todos nossos queridos amados com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência às nossas aulas de estudos. Hoje estudaremos a aula extra de reforço, a aula de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Veja os nossos tópicos a seguir. Tópico de número 1, pregação e instrução. Proclamando as boas novas, o objeto da pregação, discipulando os convertidos. Tópico 2, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora, uma comunidade edificadora. Último tópico, de número 3, comunhão, socialização. A fé na esfera fraternal, a fé na esfera social. E vamos concluir. De acordo com o nosso estudo de hoje, aula de número 5, nosso comentário, aula extra. Fazer discípulo é a marca número 1 principal que deve ser estampada no rótulo do nome de igreja. Os discípulos, eles precisam da companhia diária de Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é o verbo, e como verbo ele tem a autoridade do Pai para fazer. No livro do Gênesis, foi ele quem fez a criação. Quando Deus disse: façamos o homem, o verbo fazer estava presente. Quando Deus disse: haja luz, o verbo haver estava presente. Quando Deus disse: haja luz, ele disse: haja um firmamento, multiplique. Olha aí, a palavra multiplicar é verbo. Então o verbo sempre estava presente no início de toda a história, para a criação de todas as coisas. Por isso que João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas. O verbo sempre existiu. O verbo, ele está nas frases, e sem verbo não há frases. O verbo disse: sem mim nada podeis fazer. Não há frase sem verbo. O verbo é importante na nossa vida. O verbo evangelizar. O verbo de fazer. O verbo de ir. Todos os verbos precisam estar na vida dos discípulos, para que haja o fazer e o executar. Fazer discípulos precisa da companhia diária do verbo, que é Jesus. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A igreja foi fundada por Jesus, Mateus capítulo 16, verso 18. Esse Deus escolheu a igreja e a elegeu. A igreja nasceu com quase 3.120 membros. Foi pastoreada por Pedro, Tiago, irmão de Cristo. Veja, no início da igreja, todos tinham a mesma coisa em comum. Atos 2, 43, 44, todos os crentes estavam em comum acordo. Não havia necessidade, porque os discípulos vendiam as suas propriedades e depositavam o valor nos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam de acordo com as necessidades de cada um. E assim todos estavam unidos de comum acordo no partir do pão, na comunhão e nas orações. Amém? Eles oravam o dia inteiro, durante muito tempo. Eles testemunhavam também. Veja, orando em todo o tempo. E testemunhavam em qualquer oportunidade. Todos os crentes estavam em comum acordo. Veja Atos 3 e 12. Falava de Jesus, Atos 4 e 13. A igreja permanecia em pureza diante de Deus e ela crescia constantemente. Nas primeiras mensagens, a primeira de Pedro, 3.000 almas. Depois, mais 2.000 almas. Totalizando 5.000 almas para Cristo. E assim, no tempo do diácono Estevão, já estava com mais de 10.000 membros.
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela crescia constantemente, havia tribulação, perseguição, mesmo assim, a igreja enviava missionários. É na perseguição que a igreja cresce. Cresce de uma forma alarmante. E envia missionários ainda. Atos capítulo 8, versículos 5 e 14. E pregavam a palavra de Deus, lutavam por sua fé, e sobre a doutrina e o fundamento dos apóstolos e profetas, a igreja seria edificada. Foi Jesus quem falou em Mateus 16 e 18. Eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Pedro havia dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele não havia revelado no início do ministério dele, quando Jesus o chamou. Natanael reconheceu, Filipe reconheceu, André reconheceu, mas Pedro ficou devendo. E quando ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse, não foste tu, mas foi meu Pai quem te ajudou. E nesta revelação que o Pai lhe deu, eu edifico a minha igreja. Sobre esta revelação, isto é, a rocha, sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja. A igreja é edificada na revelação da palavra, da doutrina, edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. O Senhor disse que nada impediria o agir, o atuar, a obra desta igreja. Ele disse, eu edifico a minha igreja sobre esta rocha, e os portões do Hades jamais predominarão sobre ela. Cristo detém a chave do reino e convoca Pedro à liderança apostólica. Então, Deus deu autoridade a Pedro sobre os demais apóstolos quando Jesus disse o seguinte. Jesus havia dito assim, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse mais, apacenta os meus cordeiros. Ele disse duas vezes ovelha e também disse cordeiro. Qual é a diferença de ovelha para cordeiro? Quando o Senhor Jesus disse duas vezes ovelhas, Jesus falou em João capítulo 11, versículo 16, ou capítulo 10, versículo 16, diz assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que convém ajuntar a estas. Jesus veio salvando os judeus, olha as primeiras ovelhas. Jesus veio salvando os gentios, olha as segundas ovelhas. Primeiro tipo e segundo tipo de ovelhas. Por isso que Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em João capítulo 10, 16 ou 11, 16, ele disse, eu tenho outras ovelhas. Olha, eu tenho umas aqui e tenho outras ali. Dois tipos de ovelhas. Judeus e gentios. Mas ele disse também, apacenta os meus cordeiros. Que começou a igreja com cordeiro. Eram quase 120 irmãos no dia de Pentecoste. Veja os cordeiros, os líderes iniciais da igreja. Apacenta os meus cordeiros. Pedro seria o pastor da primeira igreja fundada por Jesus. Jesus disse em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esta ordem foi dada aos discípulos. Mesmo com dificuldade de crer na mensagem da ressurreição de Cristo, os discípulos, mesmo sabendo que outras pessoas ouviram falar, e viram e testemunharam de que Cristo estava com eles, ressurreto, alguns ainda duvidaram. Inclusive Tomé, da qual Jesus disse assim, toca em mim, não sou um espírito, eu tenho carne e osso. João, lá no capítulo 20, quando Jesus entra naquela porta e os discípulos estão trancados com medo da perseguição. Então veja que esta ordem foi dada aos discípulos para ir pregar o evangelho a todo mundo. Mas mesmo com dificuldade de crer na mensagem da ressurreição de Cristo, veja Marcos 16 e 14. Mesmo assim, Jesus finalmente apareceu aos 11. Jesus havia dito que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Somente a palavra de Jesus bastava para nós acreditarmos na sua ressurreição.
Por exemplo, hoje nós cremos na palavra de Cristo, que ele ressuscitou, mas ele não apareceu a nós, como apareceu aos 11, como apareceu a Maria Madalena, como apareceu a Tomé, mas nós cremos na sua palavra, de que ele está vivo eternamente para sempre, e que ele coopera com os sinais que seguem aos que creem, e que ele está agora conosco até a consumação dos séculos. A sua presença é real, mas tão real como o sol do meio-dia, e sentimos ela, e ela não foge de nós. Por isso que somos crentes em Jesus, porque a sua real presença está em nós, por meio da sua palavra. Glória a Deus. Veja o que Jesus falou para eles em Marcos 16 e 14. Censurou os 11 por causa da sua incredulidade e da sua dureza de coração, por não terem crido naqueles que já tinham visto o ressuscitado. Aí foi preciso Jesus aparecer, senão eles não acreditavam. Olha a diferença de discípulo para discípulo. Entende? Uns creram porque Jesus apareceu, outros não creram na mensagem daqueles que viram e testemunharam. E nós que nunca vimos a Jesus, mas cremos, a Bíblia diz, mas muito bem-aventurado aqueles que nunca viram, foi Jesus quem disse, e creram. Jesus disse para Tomé, mas muito mais bem-aventurado aqueles que nunca me viram e creram. O mundo também terá dificuldade para crer, assim como também nós no início tivemos também dificuldade para crer no Senhor. Todos que são discípulos, eles são chamados ao batismo. Primeiro, automaticamente, quando se torna discípulo pela fé e pela graça e pelo sangue de Cristo, ele é batizado no corpo da morte do Calvário. Aquele que ele morreu, aquele corpo. O ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto quer dizer que o ladrão da cruz, arrependido, ele mergulhou no corpo do Senhor Jesus. O batismo é mergulho. Veja lá em Romanos capítulo 6, todos nós, quanto fomos batizados na sua morte. Amém? Então nós somos batizados primeiramente na morte do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como ele morreu, também nós viveremos. Porque ele ressuscitou, também ressuscitaremos. Por isso que precisamos do batismo nas águas. Porque é um testemunho público, visível, diante da sociedade e dos que nos veem, por causa do testemunho público, de que Jesus ressuscitou e que nós somos mergulhados nele, assim como nós somos sepultados juntamente com ele na sua morte. O batismo nas águas dos discípulos já anunciava a ressurreição deles. O batismo nas águas anunciava um testemunho público de fé na ressurreição de Cristo. O batismo nas águas fala de sepultamento, de ressurreição. É a prova da fé na ressurreição. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Creio, pois se batiza nas águas. O batismo nas águas, ao mergulhar, representa você morrendo. E ao sair das águas, representa você ressuscitando. Deus requer, desde o começo da história, a morte do pecador. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Como Deus não quer matar o homem, Deus arranjou um símbolo, que é o batismo, para que nós não morrêssemos e continuássemos a viver neste mundo com Cristo. João capítulo 17, ele ora ao Pai, a oração sacerdotal de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se batize nas águas, cumpra a justiça da qual Jesus falou para João Batista, quando João Batista quis recusar de batizar Jesus. O Senhor disse, me batize, para que se cumpre toda a justiça. Jesus estava se batizando não por ele, mas por todos nós. Jesus estava morrendo na cruz não por ele, mas por todos nós. Este é o real sentido do batismo de Cristo, lá no Rio Jordão. Quando Jesus batizou no Rio Jordão, ele estava fazendo uma prévia do Calvário.
Ao se batizar por João, ele via o Calvário, da qual ele ia batizar verdadeiramente pela sua morte. Porque batismo significa morte, sepultamento. Todos, como Romanos 6, todos quanto fomos batizados na sua morte. Aleluia. Era o batismo simbólico, batismo nas águas, pois permite o discípulo continuar vivo, a viver neste mundo. O batismo representa fisicamente aquilo que ocorre espiritualmente. Por isso que no tabernáculo havia a cerimônia, porque representava o espiritual. Glória a Deus. Tudo o que nós fazemos na ceia do Senhor hoje representa o espiritual. O pão e o vinho que tomamos representa o pão, o maná escondido. Amém? Está em Apocalipse, que o Senhor tem um maná escondido. Veja a vida espiritual representada no pão e no vinho. A ressurreição representada no pão e no vinho. O corpo de Cristo ressurreto representado no pão e no vinho. Isso prova a nossa ressurreição. Quando nós participamos da mesa do Senhor, estamos dizendo pelo símbolo que já vencemos a morte. O batismo representa fisicamente aquilo que ocorre espiritualmente. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13. O batismo nas águas faz nos lembrar que estávamos com ele na ocasião de sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 5. Veja o capítulo 16 também, 1 a 5, e o capítulo 6. O batismo nas águas é um símbolo da nossa morte com ele. Isto pela fé, quando cremos nele, mediante a pregação do Evangelho. Precisamos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho puro, que prega a Jesus crucificado. O Senhor Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, hoje está à destra do Deus Todo-Poderoso Pai. Prometeu voltar, João 14, verso 1 ao 3, e vai arrebatar um povo chamado Igreja Eleita e salvos no seu nome. O batismo nas águas representa o cumprimento pleno da justiça exigida por Deus para todo aquele que deseja entrar no reino de Deus. Como salvo por Cristo Jesus, todos os salvos em Cristo Jesus precisam obedecer à voz do seu Senhor. Jesus deu o maior exemplo quando entrou nas águas do Jordão, se batizou nas águas. Certa vez, eu ministrando numa escola, alguém disse, se não precisa do batismo, ele nunca havia se batizado. E eu precisei dizer que o homem, ele precisa ser batizado nas águas, primeiro, porque Deus requer a morte do homem. E o batismo nas águas significa para Deus a sua morte. E quando eu me batizo nas águas, Deus vê a nossa morte. E assim cumpre-se a justiça de que todo homem que pecar, este morrerá. Glória a Deus. Então o batismo nas águas representa a nossa morte. E Deus não nos mata, porque Ele já aceita a nossa morte quando nós nos batizamos. Isto é uma revelação. Na igreja primitiva, o batismo nas águas era um ato imediato após a confissão de fé. Entendeu aí? Por isso que toda alma que pecar, esta morrerá. Todo crente salvo precisa ser batizado. Entende? Então, por isso que nos primeiros dias de fé da igreja primitiva, os crentes eram batizados nas águas. Hoje em dia, não acontece mais isso. Precisa do discipulado, precisa 6 meses, precisa 1 ano para a pessoa se batizar. Filipe, o eunuco, veja lá, aquele eunuco que estava na carruagem da rainha de Candace, que ia para a Etiópia, que cuidava dos tesouros, que lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo levou Filipe até esta carruagem, e quando ele lia, o Espírito Santo em Filipe disse, entendes tu o que lê? Ele disse, como eu vou entender se não tem ninguém que me ensines? E ele ensinou, falou de Cristo, e ele creu. Ele perguntou, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, cadê as águas? Só as águas, meus irmãos. Só precisa de água e o ministro de Deus. Não tem tempo.
meses, ano, para se batizar nas águas. Creu, pode ser batizado. Biblicamente falando. A ceia é uma outra história. Veja aí Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:17. E estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Primeira coisa na evangelização, expulsar demônios. Lembre sempre disso. Oração pelos enfermos. E quando nós expulsamos os demônios, as pessoas são curadas. Toda a pregação do evangelho tem que ministrar salvação. E a cura, ela precisa estar no interior da alma e vir para o corpo. Porque a salvação significa cura. Cura da alma. Salvação da alma. Cura do corpo. Das enfermidades, dos vírus, das bactérias. Falarão novas línguas, porque expulsando os demônios, a pessoa tem uma nova linguagem. São os demônios que prejudicam a linguagem das pessoas, que falam coisas que não devem. E não é somente a linguagem que é nova, mas também há uma linguagem espiritual, porque Jesus também batiza com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa passa a ter um convívio com essas novas línguas, com glória a Deus, com aleluia, com línguas estranhas, com variedade de línguas. E falarão novas línguas. Além de ter um comportamento lingual com as pessoas. Falar bem. Respeitar. Quem prega o evangelho, há sinais que o seguem. Veja 2 sinais. Primeiro sinal, autoridade do nome do Senhor sobre o poder das trevas. Quando estiver ministrando, seja na igreja ou em qualquer lugar público, repreenda todo o espírito de demônio que está naquele local. Todos os locais que andamos tem demônio. Seja na igreja ou fora da igreja. E às vezes pode estar um do nosso lado, como estava do lado de Jesus. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Do lado de Jesus. Entende? Quando nós oramos para Deus repreender o poder das trevas, as pessoas ficam livres, com as suas vontades livres, porque outrora, antes da oração, as suas vontades estão presas. Faça um teste na hora do apelo. Na hora que alguém estiver fazendo um apelo, peça para Deus quebrar as correntes das mãos, dos pés, da alma daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ali. Jesus vai salvar pessoas. Precisamos nós bombardear o reino das trevas, no nome do Senhor Jesus, com autoridade, expulsar, repreender. Incluindo aqui, na salvação das almas, pelo poder do nome de Jesus, veja o que vai acontecer. Mudança de hábitos e da linguagem. Incluindo o batismo com o Espírito Santo, que pode ser como sinal e como dom de variedades de línguas. Sinais que seguem o crente que prega o evangelho. Veja mais 3 sinais. Marcos 16:18. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Na atualidade, as igrejas não estão mais orando pelas pessoas. Não estão mais impondo as mãos, porque é um rudimento da fé. Isto é, a igreja tem rudimentos da fé. Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2, fala que a imposição é um rudimento da fé. A igreja tem que orar também com imposições de mãos. E não esquecer de que Jesus cura
ainda na atualidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja aí o primeiro sinal de autoridade sobre as obras de Satanás, que são as serpentes. O segundo sinal, autoridade sobre a traição e o engano, que são as coisas mortíferas. O terceiro sinal, a autoridade sobre as enfermidades operadas por demônios. Por isso que expulsarão demônios para as pessoas serem curadas. Espíritos de enfermidades são retirados juntamente com a sua enfermidade. Sai o espírito e sai a enfermidade. Veja, a autoridade sobre as enfermidades é operada por demônio, por vírus e bactérias. Porque não é só demônio que provoca enfermidade. A postura de Jesus no trono hoje, à direita do Pai, nos garante a autoridade e o poder para falar em seu nome, pregando com cooperação hoje de Cristo e com as confirmações dos 5 sinais. O objetivo dos sinais era demonstrar a presença de Jesus na mensagem deles e confirmar a promessa de Cristo no testemunho da sua obra. O Senhor disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E cooperava com eles o Senhor com as obras, com os sinais. E esses sinais seguirão aos que creem. Os sinais não podem ir na frente para ser rótulo de um pregador. Os sinais não podem ser estampados, porque eles seguem. E se eles seguem, eles estão atrás do pregador. Eles seguem o pregador. Não é o pregador que segue o sinal. Não é o sinal que está lá na frente anunciando que vem um pregador. Mas os sinais é o resultado da mensagem do pregador. Glória a Deus. O objetivo dos sinais era demonstrar a presença de Cristo na mensagem. A importância dos sinais na pregação do Evangelho. Os sinais não foram dados para servir de propaganda humana. Os sinais foram dados para servir de glorificação a Deus. Lembra daquele coxo da Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante? Quando ele foi levantado pelo poder do nome de Jesus, Pedro levantando e disse: não tenho prata e não tenho ouro. E ele levantou-se e andou, e grande foi a manifestação da glória de Deus, e o povo também glorificando ao Senhor. Amém? Então, a importância dos sinais na pregação do Evangelho não é dado para servir de propaganda, nem de atração, nem para servir de sensacionalismo, nem para fins econômicos. Antes, os sinais foram dados para confirmar a mensagem e a presença de Cristo na missão da igreja. Lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. Os sinais com seus resultados não são produzidos para exaltar o pregador. O evangelismo verdadeiro é aquele que Jesus coopera. Mais uma vez, o evangelismo verdadeiro é aquele em que Jesus coopera. Jesus anda com a gente, irmãos. Por isso, não esqueça de orar, porque Jesus ouve as nossas orações. Estevão estava para morrer, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus escuta as nossas orações. Veja lá em Atos capítulo 7. Estevão entregando seu espírito a Jesus, assim como Jesus na cruz entregou seu espírito ao Pai. Amém? O evangelismo verdadeiro é aquele que Jesus coopera, porque está presente, e que os sinais são realizados para a glória de Deus. Aqueles que honram o Pai, os sinais os acompanham. Jesus coopera com eles. Os sinais não são estampas para as campanhas dos pregadores. Alguns enviam registro de seus sinais adiante das suas campanhas. Eles estampam através de cartazes, outdoor, campanha dos milagres. Ou seja, os milagres vão, a notícia dos milagres vão na frente e o pregador vai atrás. Tem que ser ao contrário.
Os milagres devem seguir, não o pregador seguir o milagre. Alguns enviam o registro dos seus sinais adiante de suas campanhas. Mas os verdadeiros sinais não são adiante. Não vão adiante. Eles seguem. São operações sobrenaturais de Cristo e de seus anjos. Jesus trabalha com seus anjos, que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está em Hebreus. E o Senhor coopera como mensageiro. Veja Marcos 16 e 20. Pois pregaram por toda parte, enquanto o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam, confirmando assim a sua palavra, que é fiel e verdadeira. Lição de número 6, estaremos estudando. Veja aí, igreja, organismo e organização. Breve enviaremos para todos vocês. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Amém.